boa noite para você. O futebol brasileiro está possivelmente diante do maior escândalo da sua história. Um esquema de manipulação de jogos que já chegou a mais de 30 atletas das principais ligas do país. A Operação Penalidade Máxima vai revelando trocas de mensagens e pagamentos que apontam para um esquema de fraude em jogos de futebol para o ganho de apostas esportivas. Quais serão as consequências para os envolvidos e também para o futebol brasileiro? Esse é o assunto da nossa entrevista com a auditora do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, Fernanda Soares. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por me receberem aqui e vai ser um prazer conversar sobre isso. Infelizmente não é um assunto tão agradável assim, mas vai ser um prazer conversar. Participam comigo do Entrevista Coletiva o comentarista de política, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, doutora Fernanda, prazer, boa noite a todos. Também comigo, o diretor de jornalismo, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André, boa noite, Orion, boa noite, doutora Fernanda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora, eu queria começar com uma pergunta que está preocupando os amantes do futebol aqui no Brasil, não são poucos, né? O nosso esporte mais popular. Quais podem ser as consequências? O futebol brasileiro pode parar? Eu acho muito difícil o futebol parar, mas existe probabilidade jurídica, existe caminho jurídico para que ele pare, infelizmente, né? Você tem o Estatuto da CBF, há um artigo que prevê essa possibilidade. Por quê? É um dever da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, garantir a integridade do esporte. E se a entidade achar necessário para garantir a integridade suspender o campeonato temporariamente, ou para investigar, ou para, enfim, para qualquer motivo que ela veja interessante, ela pode fazer essa suspensão, sim. A questão é que a gente vai ter que balancear. Será que suspender o campeonato nesse momento prejudica mais do que ajuda? Será que se a gente chegar num ponto tão grave que fica insustentável a continuidade, imagino que a CBF fará isso. Mas, por enquanto, é colocar na balança. Talvez suspender nesse momento prejudique mais, porque a gente tem muita coisa em jogo, né? É patrocinador, torcedor, tem muita coisa. Uma indústria, a gente está falando de uma indústria bilionária. Então, a suspensão do campeonato ela é uma intervenção muito forte. Então, é colocar na balança, né? Agora, doutora Fernanda, nós estamos no momento que o Ministério Público de Goiás começou a investigar e essas provas, essas conversas que a gente sabe até agora são fruto dessa investigação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal também para entrar no caso, mas ainda assim há poucas, né, assim, a gente não se conhece ainda a denúncia inteira, fragmentos da denúncia. Caso essa denúncia avance, seja comprovado, no caso de atletas que receberam dinheiro e participaram para adulterar jogos, a punição é o banimento? A FIFA determina, a previsão da FIFA, Justiça Internacional, até a Justiça Desportiva Brasileira. A punição é o banimento desses atletas ou há outro tipo de pena mais branda? Apenas mais brandas, né? Mas aí a gente está falando de duas coisas, preciso fazer essa diferenciação. A gente está falando, por enquanto, de uma investigação sendo conduzida pela Justiça Comum. Então, a gente está fora do ambiente do esporte nesse momento. Então, o que o Ministério Público de Goiás está fazendo é fazer uma investigação e já apresentou a denúncia, né, como você mesmo disse. E aí os crimes são previstos no Estatuto do Torcedor, artigo 41D, C, algo assim, que vão prever pena de reclusão de 2 a 6 anos. Essas são as punições previstas pela prática do crime tipificado. Então, a gente está falando de justiça comum, né? Justiça penal. E aí, dentro do esporte, a gente está falando de punições desportivas. E aí você tem todo um processo que também é conduzido dentro do esporte. O esporte tem seus próprios mecanismos de resolução de conflitos, justamente porque o esporte é um ambiente específico. Então, há coisas que acontecem no esporte que precisam de uma resolução de conflitos um pouco diferente. Então, há todo um processo desportivo. Esse processo precisa acontecer. Não é porque o processo na justiça comum está acontecendo que a consequência vai ter uma consequência no esporte sem que haja um processo também no esporte. É claro que esses dois âmbitos vão conversar e já estão conversando, né? A gente já tem o procurador do STJD já conversando com o Ministério Público para que essas investigações sejam compartilhadas. Uma vez que elas forem compartilhadas, a Procuradoria do STJD vai poder se entender assim, tá? Porque é uma decisão da Procuradoria, da Justiça Esportiva, a gente está falando então do ambiente esportivo,
a Procuradoria vai poder apresentar uma denúncia e aí começa o processo desportivo com punições desportivas. Punição desportiva é o afastamento bom, se for o caso, pode ser inclusive o afastamento do atleta. Isso pode ser feito aqui no Brasil, tá, pela Justiça Desportiva Brasileira. Caso a CBF entenda necessário, entenda pertinente, pode chamar a FIFA para participar desse processo também. Esse processo pode correr na FIFA, no ambiente da FIFA. Caso a FIFA entenda que a CBF não vem conduzindo isso de maneira adequada pela gravidade, a FIFA também pode intervir. Ainda não é o caso, não me parece ser o caso, mas isso pode acontecer. Então, essa previsão que você mencionou de banimento, ela está no Código Disciplinar da FIFA. É possível. A gente está falando de casos graves, até porque é uma pena perpétua, né? Então, quando eu falo de banimento, eu falo que o atleta não pode fazer nada. Acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele, e não só como atleta. Ele não pode ser treinador, ele não pode exercer, não pode ser dirigente, ele não pode exercer qualquer tipo de função dentro do esporte para sempre. Então, você veja que é uma punição muito grave, é uma ruptura muito forte. Então, precisa ser um caso muito grave. E teria que ter reincidência? A reincidência é um dos aspectos que são olhados para tomar uma decisão dessa. O Código Disciplinar fala de caso grave. Às vezes, um julgamento de que é grave ou não acaba sendo um pouco subjetivo, enfim, mas de qualquer forma, nesse manipulação caso, parece isso que eu falar, é bem objetivo, né? Manipulando o resultado manipulação de uma partida, de resultado, né? A FIFA considera como caso grave, sim. Então, é possível, o banimento é possível. Mas, de novo, como é uma pena muito forte, o processo precisa acontecer com direito à ampla defesa e contraditório dos atletas. Será um caso julgado também individualmente, né? Não vai ser, claro, não vão ser julgados, né, como um todo. Não, né? vão poder se defender individualmente, apresentar provas individualmente, com certeza. O André abriu dizendo que é o maior escândalo da história do futebol. É verdade? Queria que a senhora contextualizasse e conta para a gente como é que funciona, porque esses sites de apostas surgiram recentemente na nossa vida, até por conta da tecnologia. Afinal de contas, existe regulação para isso funcionar ou só os jogadores estão nessa situação de criminalização aí? Em minha defesa eu falei que possivelmente, então... Eu não sei se é o maior, mas a gente está vendo uma proporção maior com certeza, né? Assim, a vinda de sites de apostas atuando no mercado brasileiro, ela é recente até porque a tecnologia permitiu com que elas acontecessem, né? A gente estava até comentando aqui mais cedo o caso de 2005, né? Do caso da máfia dos apitos, que não teve caso de aposta porque ainda 2005 nem tem tanto tempo assim, né? Parece que a gente está falando de 1920, mas enfim, a gente ainda não tinha uma tecnologia avançada o suficiente para ter uma proporção tão grande assim. Mas eram casos de manipulação de resultados também. Então, essas casas de apostas ainda não são regulamentadas, né, do Brasil. A gente ainda está também... Elas são legalizadas, né? 2018, né, o governo tem, mas não foram regulamentadas. Exatamente. Né? A gente ainda está falando de uma necessidade de regulamentação já há muito tempo, antes desse tipo de escândalo. E isso, eu imagino que essa discussão vai andar um pouquinho mais rápido agora, né? Porque estamos sentindo a necessidade disso, né? E uma das, é o que eu sempre falo, assim, do que eu vejo como uma grande vantagem de regularizar é que as casas de aposta podem contribuir com o sistema desportivo para identificar apostas possivelmente irregulares, apostas suspeitas. Porque esse tipo de apostas, assim, do nada vem um monte de gente apostando num cartão vermelho, num cartão amarelo de um atleta, de um jogo um pouco aleatório. Isso um volume alto, né? Volume alto, exato. Então, assim, isso é meio suspeito. Então, essas casas, elas têm as ferramentas para identificar esse tipo de comportamento. Se você consegue criar uma inteligência compartilhada com o Estado, com a entidade desportiva, no caso do CBF, e essa casa de aposta, você consegue identificar esse tipo de coisa mais rápido. A CBF até já tem um sistema para identificar isso também, mas se você tiver a contribuição das casas de apostas, certamente vai ser um pouco mais eficiente, para que você consiga identificar, investigar e, se for o caso, punir. Então, o elemento de repressão ele é muito importante para a gente, para a gente criar um sistema mais seguro, para criar uma integridade. Eu preciso conseguir reprimir, eu preciso identificar.
é necessário prevenir, e aí a gente fala de educação, a prevenção e tal, mas a repressão, ela precisa acontecer de forma certeira. As casas de apostas, elas têm um papel muito importante Não há nisso. hipótese de cumplicidade delas nessas operações de manipulação, não? Eu entendo que não. Assim, olha, tudo que eu sei, eu não tenho acesso aos autos de nada, tudo que eu sei é pela imprensa, então a minha opinião aqui pode estar um pouco limitada a esse conhecimento que a gente não tem acesso aos autos. Mas me parece que nessa situação elas são muito mais vítimas do que culpadas. Porque você perde a credibilidade também nessas casas. Então, assim, olha, se eu tenho muitas apostas que elas são fabricadas, que aquilo não é real, aquilo é fabricado mesmo, aquilo é construído dentro daquela plataforma, eu perco a confiança não só no jogo em si, aí é outra tristeza, né? Porque eu perco confiança no jogo, mas eu perco confiança na plataforma. Quer dizer, é uma plataforma que permite esse tipo de coisa acontecer. Por que eu vou colocar meu dinheiro ali? Eu não vou colocar meu dinheiro ali. Então, cai a credibilidade do sistema desportivo e também, junto com isso, cai a credibilidade da própria casa de aposta. Para que a casa de aposta ganhe e continue movimentando esse mercado enorme, ela precisa que o sistema esteja sólido, que esteja com confiança. Ela não pode haver esse tipo de manipulação, porque ela também vai perder receita. Doutora, na esfera criminal, alguns jogadores já têm recorrido a acordos, se tornando testemunhas. A gente vai até rodar um trecho da entrevista da advogada Cláudia Mendonça 90, nos Donos da Bola. Ela representa o jogador Moraes, ele já assumiu participação, fez então um acordo para ser testemunha. E aí, vamos ver esse trecho para depois entender se isso também pode acontecer na esfera esportiva. Ministério Público, e no dia 18 de abril, quando instaurou a segunda fase da Operação Penalidade Máxima 2, né? E no dia ele teve os telefones dele apreendidos e eu já sou advogada dele em outras questões. E aí ele me ligou, ele não, né? A esposa dele entrou em contato comigo, falou, olha, por gentileza, procure saber o que aconteceu, porque é sobre questão de aposta, de jogos e do ano passado que Moraes estava no Juventude. Eu me dirigi a Goiânia, e entrei em contato com o doutor Fernando Sesconeto, que é o promotor-chefe da operação, e aí ele me disse, olha, a questão é muito clara, o Moraes no ano passado estava no Juventude e existe indícios, existem alguns prints de conversas entre o intermediário, um dos intermediários, porque são diversos intermediários, e eu queria também falar um pouquinho dessa questão dos intermediários depois, e o chefe da organização. E essa conversa, tem mais um para fazer também, a questão do cartão. E aí eu cheguei para o meu cliente e falei, olha, Moraes, fale o que você sabe. Vamos fazer um acordo na justiça? Eu entrei, né, conversando com a minha equipe, a gente então decidiu e entramos com um pedido de um acordo de não persecução penal, que transforma o investigado numa testemunha e ele vai cooperar com a investigação como um todo. Mas ele participou? Ele participou, mas devolveu o dinheiro, sim, tá? Ele se arrependeu amargamente, deixou muito claro, inclusive para o promotor, o maior prejudicado de tudo fui eu. Então há uma prática de crime na visão mesmo da advogada. Sim, mas naquele momento, para a justiça comum, ele acabou fazendo um acordo e ele não responderá criminalmente por isso. Na esfera desportiva, aí já são outras medidas, né? Uma vez que ele realmente, isso comprova, infelizmente, ele recebeu. Pois é, doutora, na esfera esportiva, primeiro, esse acordo desse jogador especificamente, ele não entra, ele pode continuar sendo punido, banido, enfim. E se há essa possibilidade do acordo na esfera esportiva, até para o STJD ou o TJD ter mais elementos, enfim, isso também é possível? É possível. Como eu falei, são dois sistemas diferentes, né? São dois sistemas de punição diferentes. Uma punição na justiça comum, uma punição na justiça esportiva. Então, independente do acordo que ele fez na justiça comum, ele pode, e certamente, imagino que sim, será processado na justiça desportiva. Ele, de fato, cometeu a infração que está prevista também no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, ele certamente vai responder por isso. Mas o fato dele ter delatado pode abrandar essa pena na justiça desportiva também? Pode também. Existe ali uma medida, digamos, uma penalidade alternativa?
Nesse caso, é um caso muito grave. O Código prevê algumas penalidades alternativas. A possibilidade de uma transação com a Procuradoria em casos com menor poder ofensivo, com infrações que têm um menor poder ofensivo. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma falta um pouco mais grave. Enfim, são infrações com poder ofensivo um pouco menor, tá? Nesse caso, como a gente está falando de manipulação de resultado, que é uma infração muito grave, não há previsão de pena alternativa. Mas o que pode acontecer neste caso é que ele receba uma pena, ele receba uma suspensão por menos partidas, por exemplo. Ele fica um período menor fora das atividades dele, depois ele vai poder retornar, né? Lembra que a gente falou de banimento? É tudo para sempre. Aqui ele pode ser que ele pegue, sei lá, 6, acho que no mínimo, se eu não me engano, eu não estou com código aqui, pelo menos o mínimo, acho que 6 a 12 partidas. Então, pode ser que ele pegue a pena mínima, talvez, sabe? Isso são conjecturações. O processo precisa acontecer, né? Agora, doutora Fernanda, está tudo muito no início ainda, né? Como a senhora disse, nem chegou ainda na Justiça Desportiva. Mas a senhora acredita que vai haver uma centralização no STJD ou os tribunais, vamos dizer, regionais, né, Justiça Desportiva regionais, vão também ter função decisiva, uma vez que já chegou aí pelo menos 8 campeonatos estaduais teriam tido interferência também pelas conversas até agora, né? Ele falando que tinha contatos em outros campeonatos estaduais. Então, você acha que vai haver uma centralização ou vai haver também uma distribuição para a Justiça Estadual para ajudar nessas investigações e depois esses processos são todos somados? Não, assim, cada um com sua competência, né? Os tribunais de justiça desportiva regionais, eles vão julgar infrações que aconteceram nos campeonatos regionais. Então, se você tem uma suspeita de manipulação de resultado no Campeonato Gaúcho, por exemplo, que é um que está, né, que parece ter do Campeonato Gaúcho, vai ser julgado no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Isso pode chegar ao STJD em sede de recurso. Então, segue todo o trâmite no TJD do Rio Grande do Sul e aí vai para o pleno do STJD se houver algum tipo de recurso. Então, competições organizadas pelas federações regionais são julgadas pelos tribunais regionais. Infrações em competições nacionais são julgadas pelo STJD. Então, uma infração no Campeonato Brasileiro, uma manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro, vai ser julgado direto no STJD, não passa pelos tribunais regionais. No Campeonato Mineiro. Isso, se estiver no Campeonato Mineiro, vai ser julgado aqui no TJD de Minas, em sede de recurso, só em caso de recurso, vai para o Rio de Janeiro no STJD. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rápida pausa, em 3 minutinhos a gente volta com a parte final do Entrevista Coletiva, hoje falando sobre esse escândalo, né, essa suspeita aí de manipulação de resultados para benefícios de apostadores nos sites, né, de apostas esportivas. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com a auditora do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, Fernanda Soares, para debater então esse esquema de manipulação de apostas esportivas no futebol. Doutora, eu queria chamar a atenção para uma fala de um jogador do Botafogo, essa fala bem recente, da última rodada do campeonato, dizendo que ele foi procurado, mas negou. E alguns jogadores já estão falando sobre isso, enfim, eu queria entender também essa repercussão na esfera esportiva de quem nega, mas não denuncia. Então vamos conferir essa fala. Todos os jogadores receberam um certo tipo de convite, né? Talvez uns não tão claro, outros deixado a entender. Você também recebeu? Com certeza. Então que as pessoas possam responder à altura. Se faz para você e você diz não, com certeza ele está insistindo em mais outros quantos, né? Que esses jogadores que foram pegos, né, nesse tipo de esquema, que sirvam de lição para outros, né, e que a gente possa ter um campeonato limpo, que é mais importante. Doutor, ele é bem taxativo, né? Todos os jogadores receberam, alguns não aceitaram. Como é que fica isso na esfera esportiva? Porque se não aceitou, não tem um dano esportivo, não teve manipulação de resultado por essa pessoa, mas também não denunciou. Então, como é que isso funcionaria? Exatamente. É uma fala pesada, né? Sim, uma fala importante, chama atenção.
a gente vê um pouco da dimensão da questão, né? Quer dizer, é muito maior do que já saiu, né? Parece um novelo de lã mesmo, você vai puxando e vai vendo que o problema, infelizmente, é muito maior. De fato, ele não parece ter executado a infração prevista. Mas é um sistema. Então, assim, você tem no regulamento da CBF algumas ações que os atletas são obrigados a fazer, assim, ações que se espera de um atleta, porque é um sistema. Então, é possível que ele tenha que, ao menos, colaborar com alguma coisa, que ele tenha que... Não acho que ele vai responder, sabe, disciplinarmente sobre isso, mas é possível que ele seja chamado para, enfim, para ajudar a esclarecer algumas coisas, já que ele deu esse tipo de declaração. Não acho que vai ter algum problema para ele, se você... acredito que não, mas é possível que ele seja chamado para esclarecer algumas coisas. Agora, doutora, tudo que a gente está vendo é só a ponta do iceberg, né? Parece que nós só puxamos uma pontinha do novelo, parece pequenos. Exatamente, parece que é muito maior e pode remeter até outros anos. Aí o torcedor fica se perguntando, do ponto de vista da justiça desportiva, pode haver algum tipo de cancelamento, de anulação de títulos, por exemplo, de campeonatos, Campeonato Brasileiro do ano passado, campeonatos regionais do ano passado, onde estou falando do ano passado, que é onde está concentrado a maioria das denúncias 2022, até agora. Né? Então, assim, a justiça esportiva pode falar, olha, esse campeonato, infelizmente, não tem condição de ser validado, ele tem que ser cancelado, porque o tipo de denúncia que chegou, né, às vezes de um gol que foi permitido, uma vitória, uma derrota. A gravidade. Né? Exatamente. É possível cancelar um campeonato por causa de uma denúncia desse tipo? Teria que ser uma gravidade muito... Teria que ser algo muito forte. É possível, e eu não quero assustar ninguém, porque eu acho isso muito pouco provável, mas existe caminho jurídico para isso, né? O artigo que pune quem manipula resultado, ele prevê que se nessa manipulação, se o resultado for atingido, a partida pode ser anulada. E aí o verbo que o código usa é justamente pode, porque não é algo que, né, assim, verificou a infração, anula, algo, né, uma linha direta. Por que é pode? Porque precisa colocar na balança, né? A justiça esportiva existe para proteger o esporte e a competição desportiva. Então, o que é melhor para a competição, o que é melhor para o sistema desportivo como um todo? É eu punir quem fez essa infração, e aí eu puno com todo rigor e para que isso não aconteça de novo, ou eu anulo o campeonato. Imagina anular o campeonato do ano passado, imagina a gravidade disso para o sistema desportivo. Agora, se chega um ponto que o campeonato está todo manchado, que chega enfim, em 2005 houve anulação de partida, porque era um caso que colocou-se na balança, e olha, se a gente não anular isso aqui, vai ser pior para o campeonato. Então, se eu quero proteger o campeonato, eu vou anular porque chegamos num ponto que decidimos fazer isso porque vai ser melhor. Se chegar nesse ponto, há possibilidade jurídica para isso. Mas, de novo, não quero assustar ninguém, eu acho muito difícil, muito pouco provável, porque é uma ruptura muito grande. Vocês imaginem isso num sistema. A gente está falando a gente está falando de uma indústria milionária. Você ter campeonatos no Brasil, que é um país enorme em termos de futebol, e aí você dizer que o principal campeonato do país, do principal esporte do país, foi anulado, isso é de uma gravidade muito grande. Então tem que chegar num ponto insustentável, sabe? Mas foi uma semana triste para o futebol brasileiro, né? Agora eu queria insistir nesse efeito das apostas sobre o futebol, porque virou uma porta aberta para a corrupção. A aposta se até em cartão amarelo. Quem vai cair primeiro e vai sentir ali uma dor e vai sair fora do jogo, comprometendo ou não o resultado. Enfim, se o árbitro comete um erro lá, um pênalti, eu vou suspeitar daqui para frente de que foi mais injusto do que eu imaginava. Como é que fica esse efeito sobre o futebol brasileiro, essa situação de apostas aí, uma porta aberta para a corrupção? É tudo muito nocivo que a gente está vivendo, assim, é o que eu falei no começo, né? Não é um assunto legal, é um assunto triste, porque, de fato, daqui para frente, próxima rodada do campeonato, a gente vai assistir uma partida e qualquer cartão amarelo, será que isso aí está sendo pago? E aí,
é uma progressão. Então, cartão amarelo vai ser assim, um pênalti, se você vê um pênalti, será? Pô, será que esse gol foi? E aí você vai perdendo a confiança no sistema, você vai perdendo a confiança no esporte, você vai parando de consumir. E aí o esporte morre. Manipulação de resultado é a morte do esporte. Então é um negócio que vai progredindo. É algo que a gente precisa combater, assim, mesmo. Mas o problema não me parece ser a aposta em si. Em teoria, você pode apostar sobre tudo. Qual seria o problema de apostar? O problema é manipular para você ganhar mais dinheiro com essa aposta. Mas como eu mencionei, assim, o sistema precisa estar sólido. Tem que estar todo mundo... De quem que é a iniciativa disso? Oi? Para regularizar tudo isso. Quem que é a iniciativa desse sistema? Me parece ser algo conjunto. Me parece ser algo que, para funcionar, para você ter um sistema íntegro, para você ter compliance, integridade, me parece dever haver ações conjuntas de iniciativa privada e entidade desportiva privada, a gente está falando do futebol CBF, da própria casa desportiva e do Estado também. Então, são ações conjuntas. Você cria normas estatais que as entidades precisam observar, elas compartilham inteligência para que o sistema possa reprimir esse tipo de comportamento. Então, assim, você tem um sistema coeso, tem que estar todo mundo junto, trabalhando junto. Doutor, passou muito rápido, esse assunto vai continuar com desdobramentos, vamos ter que marcar uma nova entrevista. Porque a entrevista coletiva, infelizmente, está terminando. Agradecendo demais a sua presença. Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, Fernanda Soares, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço e estou sempre à disposição para a gente discutir. Obrigada. Valeu, Leon, valeu, Murilo. Boa noite. Muito obrigado para você aí de casa. Para rever esse e os outros programas da Band Minas, é só acessar o nosso YouTube. Um grande abraço e até a próxima.